Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é raro ouvirmos comentários de pessoas não só distantes da igreja, muitas vezes até mais próximas da igreja, que na igreja não tem lugar para as mulheres. As mulheres não têm uma função ativa dentro da igreja. E vemos hoje no mundo, ainda não na igreja romana, mas já na igreja anglicana, em toda a gama de igrejas protestantes, pastoras, bispas, que vai contra os cânones da igreja desde o seu princípio. Mas, se nós pegarmos a história da igreja desde o seu princípio, nós temos no Antigo Testamento Débora, temos Ruth, temos Raquel, que tiveram seu papel dentro da história do povo de Deus. A igreja, no corpo de Cristo, assim como Cristo é eterno, a igreja também é eterna. Portanto, elas do Antigo Testamento, as mulheres que se esforçaram para viver de acordo com os mandamentos de Deus, não só aquelas que eram do povo escolhido, mas aquelas que se tornaram membros do povo escolhido através dos seus casamentos, elas já serviam à igreja, já serviam a Cristo. Mas nós vemos um pouco mais para frente, na história da igreja, o aparecimento daquelas que são chamadas iguais aos apóstolos: Maria Madalena, Marta e Maria, Joana, e todas elas poderia ser ter dito que fizeram um papel ainda maior do que os apóstolos. Por quê? Naquela época, principalmente, uma mulher sozinha sair da Palestina, atravessar o mar Mediterrâneo, chegar àquilo que hoje é a Europa, o sul da França, levando a boa nova da ressurreição de Cristo, era um feito incomparável. Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios, a qual vivia de maneira dissoluta daquele momento. Ao receber a libertação dos demônios, ela passa a acompanhar Jesus junto com os apóstolos na pregação pela Palestina. Quando Cristo estava na cruz, lá estava Maria Madalena junto com Maria, mãe de Deus. A Maria Madalena, a primeira a receber a boa nova da ressurreição. E ela, sem medo, se lançou no mundo para levar a boa nova. Ela não ficou presa ao seu lugar onde ela vivia, mas ela sentia
a graça de Deus abundante nela. E, junto com as outras mulheres, ela foi chamada de igual aos apóstolos. Mas não são as únicas, não são só da época dos apóstolos. Nós temos mais tarde a Rainha Helena, a Princesa Olga. Portanto, cada ser humano tem a sua posição dentro da igreja, tem a sua função na igreja. E aqui precisamos frisar, quando nós falamos de igreja, não estamos falando somente do prédio, nós estamos falando da parte material. Nós estamos falando da igreja como corpo de Cristo. Todos juntos somos galhos, folhas, frutos no corpo de Cristo. E é uma graça dada, há uma graça dada a cada um. O homem pode se tornar sacerdote à imagem de Cristo. A mulher se torna mãe à imagem da Virgem Maria. E isso desde o princípio. Qualquer mudança nisso se torna uma aberração, se torna um desejo de ir contra a lei de Deus, de ir contra os ensinamentos da Sagrada Escritura. Portanto, precisamos, conhecendo os exemplos de cada um, em particular hoje nós falamos de Maria Madalena, que é a santa que comemoramos hoje, seguir o exemplo dela, cada um na sua função. Ela é um exemplo não só para todas as mulheres, de força, de resistência, de fé, mas também para todos os homens. Ela é o exemplo de como nós deveríamos viver a vida cristã. Portanto, quando as pessoas falam que não há lugar para a mulher na igreja, não só estão enganados, como estão completamente errados e estão indo contra aquilo que nos é deixado por Cristo no seu ensinamento. Porque Ele deixou cada um na sua posição. E juntos, caminhando, vamos lembrar que está escrito na Sagrada Escritura que no reino dos céus não haverá nem homem nem mulher, mas serão todos como anjos. Essa divisão que se vê hoje no mundo e esse desejo de um passar sobre o outro, um ser maior do que o outro, é o desejo inspirado pelo demônio para alimentar o orgulho, para alimentar a falsidade muitas vezes. Precisamos lembrar que todos somos irmãos em Cristo. Independente das mudanças de gramática dos dias de hoje, nós somos irmãos em Cristo. Não há necessidade de mudar isso. Procuram alterar comportamento, alterar formas de se expressar, mas se nós vivemos de acordo com o Evangelho, se nós vivemos de acordo com a Sagrada Escritura, nós vemos que no princípio Deus fez o homem e a mulher, e que
Eles, embora enquanto na terra, têm uma função. A função final é a função da vida com os anjos, como os anjos e com os anjos no reino dos céus. Que Maria Madalena nos ajude a caminhar por esse caminho.